Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 481 e minguando até 809 dias, 9 de abril de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados. Se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isso é importante, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog anterior, um que antecede a este e um que antecipe a este. Vocês vão lá na descrição e acompanhem para que você possa deixar de ser essa vítima social, ok? Também deixo na descrição a abertura desse título, Enoque, o pai da vida, né? Vocês acompanhem a abertura para que vocês possam compreender tudo o que está sendo dito, ok? Vou dar início a um subtítulo, a um subtítulo desse Enoque, o pai da vida. Com esse título, vou fazer o subtítulo. O subtítulo é Intimidade e Relacionamento, parte um, certo? Então, esse é o blog diário de 481, Enoque, o pai da vida, parte 18, sendo o que se explica o subtítulo Intimidade e Relacionamento é a parte um, ok? Vamos, né, fazer a expressão, né, compreender tudo que está sendo dito. Vocês acompanhem tudo que está sendo dito para que vocês não deixe de ser essa vítima social, ok? Relaciona isso nas suas consciências, acompanhe os blogs anteriores, todos o que foi dito dentro desse blog, desse canal do YouTube. Faça o check-up em tudo que for dito, para que vocês possam ter consciência em tudo, né? Para que você possa relacionar todas essas coisas em vossas consciências, ok? Então vamos começar, né, por um parte de um contexto, depois nós vamos para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Cristo e tudo aquilo que está dentro da sociedade, dimensão social e a dimensão Cristo e a dimensão social, fazendo uma mediação entre um e o outro, ok? Depois, no quarto blog, eu vou vir, né, com uma expressão, com a leitura corrida. A leitura corrida, ela vai interligar um contexto a outro para que vocês possam fazer a sua própria interpretação, ok? Eu tenho esse hábito de trabalhar a expressão livre e a expressão corrida, certo? Sendo que a expressão livre é uma mediação social com a formação de Cristo, fazendo essa interação entre um e outro, que fica muito interessante, muito importante vocês ouvir tudo que está sendo dito, relacionar essa voz em vossas consciências, para que vocês possam ter ciência em tudo que está sendo dito e para que vocês possam deixar de ser essa vítima social, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo. Quando vocês for fazer isso, faça com liberdade. Não faça nada para, né, por causa de outras pessoas. Faça por si mesmo, que vocês estão tendo consciência, que vocês estão relacionando, estão conseguindo relacionar, né, relacionar a Deus no seu íntimo e relacionar a Cristo, né, no exterior de corpo, né, aplicando no relacionamento social, toda essa forma. Ou seja,
Se você fazer com boas intenções, né, você vai ser muito produtivo quando se trata de ter consciência, ok? Quando você faça com más intenções, por exemplo, às vezes você, não entendo nada, mas eu vou fazer isso para ajudar ele, né, coitado, não precisa fazer isso dessa forma, né, tendo pena nem nada, certo? Faça quando fazer, faça as coisas conscientes. Se não for por você, né, de uma certa forma que, né, quando você ter ciência que isso é uma coisa boa, faça pelos outros para que eles também possam alcançar essa realização, ok? Vamos para a parte desse contexto e depois nós vamos com a expressão livre, ok? Vamos lá. Tudo que for amor é liberdade e tudo que for liberdade é intimidade. Estes são os sinônimos do amor. Quando falamos diretamente da intimidade, expressamos a liberdade. Quando falamos diretamente da liberdade, expressamos diretamente a intimidade e, consequentemente, o amor. É uma união da intimidade e da liberdade, consolidando um ciclo de compreensão. Esta compreensão, ela pode ser expressiva para relacionar dois corpos emocionais com os mesmos propósitos, ou ela pode ser de um corpo emocional para com Deus. Este ideal, ela vai ganhar uma complexidade, pois Deus é espírito e o corpo emocional é emocional. E com isto, um ou outro vai ficar no prejuízo, e no que se aplica à realização deste corpo emocional, pois a realidade de Deus explica o espírito, e a realidade do corpo explica a emoção deste corpo, ok? Esse, né, contexto, vamos fazer uma expressão livre sobre ela para a gente compreender ela de todas as formas. A expressão livre é, como eu tenho dito, é uma mediação sobre a formação de Cristo e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos então para a expressão livre, vamos pegar parte desse contexto que foi lido e vamos, né, de uma certa forma, expressar sobre essa parte que vai ser lida, ok? Vamos lá. Tudo que for liberdade e tudo que for amor é liberdade, e tudo que for liberdade é intimidade. Estes são os sinônimos de amor, né? Quando você ama a pessoa, você tem uma intimidade com ela, né? Você tem uma liberdade. Quando você ama uma pessoa, você tem uma liberdade com ela. Depois que você entendeu que você tem uma liberdade, que você pode falar qualquer coisa com ela, que ela não vai fazer crítica, não vai fazer chacota de você para tentar te diminuir, então você entendeu que isso é uma liberdade, né? Então você entendeu que a pessoa te ama, quer dizer, primeiramente você entende que ela te ama, que ela vai querer o seu bem a qualquer custo, certo? Que ela não está fazendo chacota de você, não está te, né, te defamando, né, não está te desrespeitando, então ela está te mostrando umas boas intenções toda hora para com a sua pessoa. E quando você entendeu isso, você entendeu que quando ela entende o seu bem, então ela está te amando. Depois que ela estiver te amando, desse amor vai vir uma liberdade. A liberdade é aquilo que eu estava, aquela ponte do que eu acabei de dizer, né, entre de você entender o bem das pessoas, você não propagar uma coisa que seja ruim para ela, que você entende que ela vai ficar magoada, que ela vai ficar ferida. Então, essa ideia, boas intenção, o amor é só uma boa intenção que você introduz a outro corpo. Na hora que você tem essa ideia, vai ter a liberdade. Quando você tem a liberdade, você pode falar qualquer coisa com a pessoa. Ela não vai contradizer o que você está dizendo, porque ela não vai te querer você frustrado, para baixo, certo? Ela vai querer realizar com você de uma certa forma. Eu já vi, né, muitas pessoas que elas
tem um relacionamento bem liberal, sabe? Coisas simples, humildade, né, não ficando corrigindo o outro demais, às vezes falou uma coisa, você, né, às vezes você sabe, tem conhecimento, tem pessoas que ela tem pessoas que têm gosto de ver você para baixo, tudo que você faz, ela faz uma contestação, e muitas das vezes daquilo que ela mesmo nem conhece, né, entenda isso, né. Tudo que é amor você querer o bem. Depois que você queira o bem, você tem uma liberdade. Liberdade você significa que você pode ouvir qualquer coisa e pode falar qualquer coisa, que tudo isso vai virar um bem, né, de um e do outro. Aí vai tendo essa liberdade. Amor, né, vem amor, depois do amor temos a liberdade, né, tudo que for liberdade, aí sim, depois tudo que você tem liberdade, você começa uma intimidade. Intimidade é você se permitir para a pessoa se permitir para você, certo? Por que que quando às vezes você entende que a pessoa não tem uma intimidade com você, como que é que você entende? Porque tem muitas coisas que você queira falar para a pessoa, e você é travado, porque você sabe que ela vai rejeitar aquilo que você está falando. Então, você não tem intimidade com a pessoa. Se você não tem liberdade para falar aquilo que você pensa, aquilo que você, né, quer em relacionar a pessoa, se você não tem essa ideia, você não tem intimidade com a pessoa. Quando você sentir estar presa, assim, preso com a pessoa, você, eu não vou falar isso para ela. Então você entende que você não tem intimidade. Aí você vai dizer: "Não vou falar isso para ele". Isso significa que você não tem intimidade, certo? Os seus relacionamentos, eles não têm intimidade, não tem amor, não tem liberdade e não tem intimidade, né? Aí depois nós entendemos esses 3, ó, amor, liberdade e intimidade. Esses são um sinônimo de amor, certo? Tudo isso que eu acabei de dizer, né, o princípio de tudo é o amor. O amor é você querer o bem das pessoas, você compreender, tentar compreender a pessoa a qualquer custo, mesmo que ela estiver em crise, você vai ouvir, mesmo que ela estiver falando errado, você vai ouvir e vai entender que aquilo é uma coisa boa, porque são aquelas intenções, são aquilo que está lá no íntimo. Então você vai começar a amar as pessoas de tudo, de toda forma, entende? Porque você vai entender. Então, o princípio você tem o amor, depois você tem uma liberdade, e da liberdade tem uma intimidade. Estes são o sinônimo do amor, né? Quando você ama, você tem essas três expressões ao seu favor: amor, liberdade e intimidade, ok? Esses três, eles caminham junto, né? Com essa expressão, caminham junto. Explicando, né? Expliquei o que é amor, você entender as pessoas a qualquer custo, né? Você dá atenção para ela. Liberdade é quando você, né? Se permite, né? Você pode falar qualquer coisa. A liberdade e a intimidade é quase as mesmas coisas, certo? Só que a liberdade é quando você entende que você, né, possa relacionar qualquer coisa. A intimidade aí ela vai mais para aquela ideia de você relacionar, né, um relacionamento conjugal. Relacionamento, né, quando você alcança isso, dentro de um relacionamento conjugal, você tem todas as intimidades, por exemplo, né. Até então, entendemos que você pode ter um amigo, você pode ter amor e pode ter liberdade, mas, né, a intimidade, ela cria mais essa harmonia entre 2 corpos, de você estar permitindo um para o outro, né, fisicamente mesmo, ok? Entenda isso. Então, o amor, a liberdade, você pode tratar como um amigo, intimidade já leva mais para essa harmonia, essa permissão. Eu permito o meu corpo e a pessoa permite o corpo para mim, entende? Pode existir isso dentro de, né, de uma outras situações, né, de intimidade, vai depender o que você representa a intimidade para vocês, ok? Porque isso até então, né, explica. Existe uma outra ideia da intimidade espiritual, né, de você ser íntimo, né, intimidade espiritual com a pessoa, né, você
falar qualquer coisa sobre uma ideologia mesmo, né, que ela não vai te ter uma resistência, porque da mesma forma que a intimida a ideia do relacionamento conjugal, a intimidade é você permitir o seu corpo para a pessoa e a pessoa permitir o seu corpo, existe essa ideia de, né, quase igual ideologicamente, espiritualidade, de você estar dizendo à pessoa sobre uma coisa e ela receber aquilo e compreender e ela trazer aquilo de volta para você de uma outra forma, dando essa ideia de intimidade, né? Mas essa intimidade que espiritual, ela é mais ideológica, significa que você tem liberdade para expressar com uma pessoa sobre qualquer coisa, digamos assim. Vamos entender isso, ok? Estes são os sinônimos do amor, ok? Amor, liberdade, intimidade, ok? Quando falamos diretamente de intimidade, expressamos a liberdade. O contexto diz, quando a gente falamos diretamente de intimidade, expressamos liberdade. Você vê que é uma troca, né? Você tem intimidade, você expressa uma intimidade, você tem uma liberdade. E quando falamos diretamente da liberdade, expressamos diretamente da intimidade. A liberdade e a intimidade, ela é uma troca, certo? Ela vai um sustentar o outro, ela vai um sustentar o outro. Por exemplo, se eu me permitir para a pessoa, né, falar alguma coisa para ela, ter uma intimidade, eu me sentir íntimo da pessoa, eu posso falar qualquer coisa para ela, que ela vai me dar liberdade, certo? E ela está do outro lado, ela pode falar qualquer coisa para mim, que eu vou dar liberdade para ela. Ou seja, eu entendi a intimidade e dessa intimidade eu tenho uma liberdade da mesma forma. Se não for essa relação, um dos dois vai ficar negado, porque um vai ter que entender a intimidade e o outro dar a liberdade, outro vai ter que entender a liberdade, né? Outro vai dar a intimidade, entender a liberdade, outro vai ter intimidade e o outro vai ter que dar a liberdade, da mesma forma, né? Um se reparando para o outro, né? Conscientizando no outro, entendendo isso de todas as formas, ok? Quando falamos diretamente da liberdade, expressamos diretamente a intimidade consequentemente, o amor é uma união da intimidade e da liberdade, conciliando um ciclo de compreensão. Então, o amor, para você, por exemplo, vamos falar isso diretamente para você entender. Se você estiver no deserto, por exemplo, né, você não tem ninguém para você relacionar. Você não tem como amar ninguém. Você não ama, porque você não tem essa relação, essa ideia de você se permitir para outra pessoa, a pessoa se permitir para você, você expressar com outra pessoa e a outra expressar. Então você não vai ter ninguém. Logo, logo, por exemplo, dependendo do tempo que você vai estar lá, você vai esquecendo das pessoas com quem se você relacionou, ou se você nunca relacionou alguém, você nunca vai saber, né, se o que que é o amor, porque nós dependemos de dois corpos para nós entender o amor, que muitas das vezes o nosso amor, né, ele pode estar em do outro lado, né, do outro lado. E muitas das vezes o amor de lá pode estar cá. O que que eu quero dizer? Muitas das vezes a gente nos cuida, nos preserva, não faz cria as nossas ideias de amar a pessoa é para quê? Para que nós possa estar relacionando isso. Todas as intenções que nós temos de ser bom não é exatamente para nós, é para servir ao outro. Quando for para nós, você vai para o deserto e vai ver. Você não relaciona a você mesmo sozinho. Você só se relaciona se você tiver outra pessoa, certo? Se você estiver sozinho, o amor que você tem, toda aquela consciência de amor, não vai servir para nada. Não vai servir para nada.
Você pode sentir a natureza? Pode sentir a natureza. Pode sentir, né, bem sobre sobre essa grandeza da natureza de Deus? Você pode, né, mas muitas das vezes você tende a ser bom, não para si mesmo, mas sim para relacionar isso a outro corpo emocional, ok? Para que vocês 2 possa estar se realizando com um mesmo com mesma intensidade, digamos assim, ok? E, consequentemente, o amor é a união da intimidade e da liberdade, conciliando um ciclo de compreensão. Esta compreensão, ela pode ser expressiva para relacionar dois corpos emocionais, né? Bem explicado. Eu expliquei da pessoa que estivera no deserto, né? E aqui o contexto está dizendo, ela pode ser expressiva para relacionar dois corpos emocionais, né? Eu relaciono um pouquinho daquilo que eu tenho, né, de consciência para o bem, né, para que eu possa entregar isso, uma coisa boa ao meu relacionamento social, ok? Com os mesmos propósitos, né? Vamos ler de novo, que eu parei para dar uma expressão e eu não tô lendo o texto todo completo. Vamos lá. Ela pode ser expressiva para relacionar dois corpos emocionais com os mesmos propósitos, ou ela pode ser de um corpo emocional para com Deus. Depois que nós entendemos esses propósitos de você relacionar um corpo emocional para outro corpo emocional, o relacionamento corpo a corpo, aqui eu dei uma outra ideia de relacionamento. Agora sim, nós podemos entender intimidade de todas as formas, porque neste relacionamento não vai ter maldade, certo? O que vai ter uns prejuízos no tempo da Guerra Fria, porque o corpo emocional, quando ele relaciona a Deus no tempo da Guerra Fria, ele fica prejudicado. Ele fica como se ele estivesse em crise, mas ele não está em crise, ele fica, né, fazendo trabalho social, se entregando para mediar a sociedade, para fazer essa ideia que eu estou falando da expressão livre, para fazer essa ideia de dimensão Cristo e dimensão social, fazendo essa mediação. Então vamos lá, depois que nós entendemos o relacionamento de emocional, o corpo emocional para corpo emocional, vamos lá, entendemos, ou ele pode ser de um corpo emocional para com Deus. Aqui, assim, é por isso que eu deixei aquela ideia lá em cima, que eu falei que a intimidade, ela não precisava ser somente um corpo conjugal, um relacionamento conjugal entre mulher e marido e esposa, por exemplo, não precisava disso, essa intimidade. Por quê? Tem essa parte de Deus que representa muito a espiritualidade, né? Tem ideias de amizade que a pessoa entenda muito isso, ok? Existe essas duas intimidades. A ideia da intimidade espiritual e a intimidade do corpo físico e emocional. Quando entendemos a intimidade do corpo físico e emocional, nós entendemos o relacionamento entre marido e mulher, onde um permite o corpo, um permite o seu corpo para o outro, para relacionar. Mas essa aqui é muito interessante a gente compreender, ó. Ou ela pode ser de um corpo emocional para com Deus. Este ideal, ela vai ganhar uma complexidade, pois Deus é espírito e o corpo emocional é emocional. Vê que é diferente você ser íntimo emocionalmente e você ser íntimo espiritualmente, é diferente. É diferente. Porque quando eu falo que eu sou íntimo emocionalmente, eu estou tratando dos meus sentimentos. E de outra forma, vamos entender mais, vamos ler aqui para a gente não perder o contexto. Ó, este ideal vai ganhar uma complexidade, pois Deus é espírito e o corpo emocional é emocional. E com isto, um ou outro vai ficar no prejuízo. Por que que eu falei que um ou outro vai ficar no prejuízo? Porque o corpo emocional, para que ele possa se realizar, né, ele tem essa intensidade emocional, né, de uma certa forma. O Espírito de Deus, muitas das vezes, no tempo de Guerra Fria, ele não se realiza com o corpo. Olha aí.
sacrifício do corpo vivo, né? Depois que Emanuel foi o sacrifício, Deus desligou diretamente do corpo emocional, porque ele ia tratar de uma crise, ele se desligou. Desligou porque ia se tratar de uma crise, ia tratar de uma liberdade desse corpo emocional e cada um ia fazer as suas experiências, né? Hoje nós podemos ver como que os atos conscientes estão se movendo, né, para fazer esse trabalho de negação social para a força da união, e você vê que ela vem numa força contrária, que Deus vem se revelando numa força ao contrário desses nossos corpos emocional. Vê dentro da sociedade, eu não vejo que ninguém está conseguindo se realizar. A partir desses momentos que eu estou começando, né, de entender que as pessoas estão começando a se realizar com Deus, voltando a se conectar, está começando a se permitir a partir desse momento que eles estão compreendendo esse blog diário. Mas pode olhar aí, hoje eu vejo muitas pessoas se realizando. Eu vejo, né, as expressões, né, dentro das mídias sociais, né, eu vejo as pessoas expressando, demonstrando aquele gesto de carinho, de amor com as suas expressões negadas mesmo, com seus corpos emocionais negados mesmo, para tentar chamar a atenção de Deus, por exemplo, para que Deus venha, para que ele possa ter relacionamento, para que ele possa realizar. Pode olhar aí o que está acontecendo dentro da sociedade, você vai ver que é assim. Eu vejo que muita gente já está se esforçando para relacionar diretamente com Deus, mas hoje, no tempo de Guerra Fria, eles estão desligados, né? Vamos voltar aqui para me ver aqui, o que eu posso mais acrescentar, ok? Este ideal vai ganhar uma complexidade, pois Deus é espírito e o corpo emocional é emocional. E com isto, um ou outro vai ficar no prejuízo. Vai ficar no prejuízo porque hoje não tem uma realização sobre o corpo emocional. O corpo emocional ele está negado, caindo numa guerra fria, né? Depois que Manuel vier a ser sacrificado, entrou Jesus do relacionamento social com uma espiritualidade toda negada, essas emoções toda negada, até mesmo aquilo que nós poderíamos nos realizar virou ideologia, virou. Pode olhar aí dentro da sociedade, certo? Existem muitas coisas boas que as pessoas poderiam se realizar e ela não consegue se realizar com aquilo que ela, né, uma realização daquilo que ela entende que é bom, que é pessoal, porque ela sempre vai ficar dependendo de outras pessoas que estão lá dela para relacionar alguma coisa que ela possa ser realizada, porque ela fica dependente dessa sociedade. E a sociedade negada não dá, ok? E no que se aplica à realização deste corpo emocional, né? Vamos voltar. Este ideal ele vai ganhar uma complexidade, pois Deus é espírito e o corpo emocional é emocional. E com isto, um ou outro vai ficar no prejuízo, né? Quando eu falei essa possibilidade, um ou outro vai ficar no prejuízo, quando você está negando a si mesmo, esse seu corpo emocional, Deus está se realizando com você. É isso que eu estava tendo dito, né? Eu falei de uma outra forma, mas é exatamente isso. Se eu falar assim, você vai compreender, porque isso está na Bíblia significativo. Quando você nega esse corpo emocional, então Deus vai estar realizando por você. Como que você sabe que as pessoas estão negando? Por exemplo, hoje, eu não queria estar aqui, eu queria dar uma relaxada, sabe? Descansar e tal. Mas eu sinto, eu tenho que negar esses meus desejos de estar em mordomia, em tranquilidade. Eu tenho que ir para o trabalho, fazer isso, e negar essa minha vontade, essa minha emoção, esse meu corpo emocional e seguir em frente, né? Então, isso é uma negação. Então, eu não consigo me realizar naquilo que eu quero para mim pessoalmente, porque tem um ser divino, né, me colocando para frente, né, mandando eu seguir em frente, assim, marchando, vamos marchando, vamos marchando. Então a gente vai entendendo dessa forma, ok? E no que se aplica à realização deste corpo emocional. Eu quero ler de novo. Este ideal vai ganhar uma complexidade, pois Deus é espírito e o corpo emocional é emocional, e com isto um ou outro vai ficar no prejuízo, né? Um ou outro vai ficar no prejuízo. Um ou outro, certo? Quando você está negando a si mesmo, Deus está realizando com você.
E quando você está aceitando a si mesmo, Deus vai ficando em segundo plano, né? Vamos dizer isso, vamos colocando Deus no segundo plano aí. Vamos fazer a minha vontade, vamos para o parque, vamos para a cachoeira, vamos jogar uma bola, né? Vamos, né, andar de patins, vamos fazer uma coisa assim, né? Deixa aí Deus segundo plano, né? Vamos entender isso, né? Deixa o reino de segundo plano, deixa Deus segundo plano. Vamos fazer as nossas vontades, nossos desejos da carne, né? Entenda isso, ok? E no que se aplica à realização deste corpo, né? Vamos ler completo de novo. Já é outra vez que eu vou tentar ler, agora eu vou ler completo. Eu sempre vou, volto e para onde que eu quero dizer. Isso é importante, isso é muito bom, que para mim pegar a expressão e lembrar daquilo que eu tenho que me expressar. Vamos lá de novo. Vamos lá. Este ideal, ele vai ganhar uma complexidade, pois Deus é espírito e o corpo emocional é emocional, e com isto um ou outro vai ficar no prejuízo, né? Um ou outro, né? Se eu estou me realizando no corpo emocional, Deus não está comigo, por exemplo, né? Não que ele não esteja, mas eu não estou permitindo ele me realizar comigo. E se eu estou negando meu corpo emocional, né? E Deus está se realizando comigo, ok? Entenda isso. Nesse tempo do fim é assim que funciona. E no que se aplica à realização deste corpo emocional, pois a realidade de Deus explica o espírito e a realidade do corpo explica a emoção deste corpo. Não ficou muito interessante isso? Muito bom, né? Eu gosto muito de fazer essas expressões, eu fico curioso, eu sempre coloco ela dentro do canal do YouTube, né? Faço ali, ou edito ali, né, parte do vídeo, faço ali a edição, mas aí quando chega no dia exato eu fico assim, né, empolgado também para mim ver. Eu gosto de ouvir pela manhã, quando a minha consciência está bem limpa, sabe, tranquila, então eu faço isso pela manhã, quando eu estou indo no trabalho, eu já acordo, né, preparando a minha consciência, mais uma rotina de trabalho, né, tudo, fazendo tudo isso, uma coisa, né, pa, para, né, trabalhando isso, trabalhando de todas as formas, entenda isso, mas eu gosto de fazer isso de manhã, ok? Vamos terminar este blog diário, acompanhe o outro, né? Essa é a primeira parte da intimidade e relacionamento. Esse título vai ficar muito interessante, certo? Eu estou muito empolgado para apresentar ele, certo? Vamos seguir em frente, vocês não percam, isso é muito importante, ok? Este foi o blog diário de 481, Enoque, o Pai da Vida, parte 18, Intimidade e Relacionamento, parte 1, ok? Se inscreva neste canal, sinalize este vídeo, acompanhe o próximo blog, né, para que vocês não percam nada, certo? Eu sempre deixo na descrição um que antecede a este blog e um que antecipe a este blog. Também deixo na descrição, né, para que vocês possam ver a abertura desse título, para que vocês não percam nada que está sendo dito, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.